Como é que o piloto sabe o que está acontecendo? O gelo, em geral, é possível, na cabine de comando de um ATR como esse, é possível ver a acumulação de gelo. Junto às superfícies, ao para-brisa, como acontece com o carro de vocês, junto àquelas, todas aquelas áreas que o piloto visualmente consegue identificar que tem gelo. Menos com esse tipo de gelo severo. O tipo de gelo severo é aquele gelo transparente, grosso, difícil de ser quebrado. Agora, um avião desses, para ser certificado para voar nessas altitudes, sabendo que vai encontrar eventualmente formações meteorológicas adversas, traduzido, vai encontrar uma situação chata, ruim, difícil, que não ajuda a voar, ao contrário, atrapalha, como é que o piloto fica sabendo disso? Quando ele sai para voar, ele recebe aquele mapa que vocês viram, tá? O que ele tem no painel do avião que possa ajudá-lo? Nós trouxemos então para vocês o painel do ATR-72. Tem algumas flechas amarelas, vocês perdoem, está em inglês, mas é em inglês que os pilotos vão encontrar isso. Vocês vão encontrar algumas indicações. Embaixo, bem embaixo da sua tela, à esquerda e à direita, vocês vão encontrar comandos, botões, vai na linguagem leiga, que acionam os sistemas dos quais esse avião dispõe justamente para poder enfrentar essa situação de formação de gelo, ok? Agora, o mais interessante no ATR é o que está acima no painel. Vocês veem ali 3 indicações que são em inglês. As 2 primeiras indicações são em cor amarelada, âmbar, como se diz, que requer ação do piloto. Então, quando a velocidade do avião começa a reduzir, e nessas altitudes e nesse tipo de avião, normalmente o piloto está com o avião no piloto automático. O piloto automático trabalha sozinho nesse sentido e faz tudo que o piloto pede que o piloto automático faça. Por exemplo, manter uma determinada velocidade ou manter uma determinada altitude. Se isso começa a degradar, o piloto recebe esses avisos diante dele. E aí, o que ele faz? Ele tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Mesmo um avião como o ATR, ultra bem equipado, certificado para voar nessas condições, tem um limite. Há um momento em que a formação de gelo pode ser tão pesada que ela, de fato, vai tirar as características aerodinâmicas do avião. O avião para de voar, simplesmente. Eu não estou falando para o público especializado, estou falando para o público aberto. O avião deixa de ser uma aeronave e se transforma num objeto em queda livre, que é o que aconteceu com esse. O que faz o piloto quando ele reconhece uma situação dessas? Ele tem que sair daquele lugar. Sair para cima num avião como o ATR é difícil, porque ali ele estava voando a 17 mil pés, o que a gente chama na viagem na linguagem da aviação a gente chama nível 170. Nesse nível que ele está voando, para cima não dá. Ele está no limite de performance dele. O ATR voa em geral ali 17, 18 mil pés, onde ele gosta. Para cima ele não tem motor para ir. Ele tem que ir para baixo. Aí que vocês vão perceber o que eu falei anteriormente, do que significa a perda de controle porque as superfícies do avião foram negativamente alteradas. É isso que vocês veem nesse vídeo horroroso. É horrível. Para qualquer piloto. Isso é horrível, gente. É horrível. É horrível. Significa que não há controle sobre o avião. E não há nada que deixe um piloto mais angustiado do que achar que ele não tem controle sobre o avião que ele está pilotando. É horrível essa cena. Eu realmente vi ela um monte de vezes hoje. Confesso que cada vez que vejo, me entristece. É horrível, não sei o que dizer. É horrível. Deixa eu voltar. O que acontece então? Vai para baixo, né? Tem 2 vantagens ir para baixo para sair de uma situação dessas. A primeira, ganha velocidade. Então o avião tem menos risco de passar daquele limite, a partir do qual ele perdeu a sustentação e virou ali um objeto caindo em queda livre. E outra vantagem em ir para baixo é que ele vai pegar temperaturas menos frias e a fricção do avião passando pelo ar, outro princípio de física, vai gerar atrito, portanto calor, portanto vai ajudar eventualmente a derreter aquele gelo. Em boa medida o gelo vai embora mesmo, pela velocidade e pelo aumento da fricção e do calor que ele gera nas superfícies do avião.
copiloto do avião da Germanwings pode ter derrubado de propósito a aeronave, matando 150 pessoas nos Alpes franceses. Essa é a principal hipótese levantada pelos investigadores que analisaram o áudio gravado pela caixa preta do Airbus, que já foi recuperada. Nós vamos agora conversar, então, com a Cecília Malan, lá em Londres. Cecília, conta para mim, com essa nova hipótese, ainda há suspeita de atentado? Não, Sandra, apesar dessas revelações que causaram ainda mais choque e agonia, os investigadores descartam que o copiloto tenha alguma ligação, algum elo com o terrorismo. Mesmo assim, o FBI, a Polícia Federal Americana, se ofereceu para ajudar nas investigações. Segundo o promotor de Marsella, encarregado das investigações, a interpretação mais realista dos fatos é a de que o copiloto derrubou o avião de forma deliberada após trancar o piloto para fora da cabine. O alemão Andreas Lubitz, de 28 anos, teria desviado o avião em direção aos Alpes franceses e feito as manobras de descida acelerada de forma proposital. De acordo com os investigadores, as gravações de som da cabine mostram que as insistentes chamadas da torre de controle foram ignoradas. No áudio recuperado, ouve-se os gritos dos passageiros que só perceberam o que estava acontecendo pouco antes do impacto, ao verem o piloto batendo na porta sem nenhuma resposta. É possível ouvir também o piloto tentando derrubar a porta a qualquer custo, sem sucesso. A caixa preta que foi recuperada é a que registra as conversas na cabine. O áudio revela que durante os primeiros 20 minutos de voo, os dois pilotos conversavam normalmente. Mas quando o comandante saiu para ir ao banheiro, o copiloto iniciou a descida do avião, o que só pode ser feito manualmente. A gravação captou a respiração dele até o momento do impacto, o que descarta a possibilidade de mal súbito, que chegou a ser considerada, apesar de não explicar por que a porta estava trancada. A partir do ataque às Torres Gêmeas em Nova York em 2001, novos procedimentos foram adotados para restringir o acesso às cabines dos aviões. As portas são configuradas para serem abertas por dentro, como mostra esse vídeo da Airbus. Existe uma opção para abri-las do lado de fora usando um código de emergência. Mas esse código pode ser deliberadamente bloqueado por quem está dentro da cabine, colocando a chave na posição lock, que significa trancar em português. Ou seja, essas novas medidas de segurança, criadas para impedir sequestros e ataques terroristas, podem ter contribuído para a tragédia do voo 9525. O correspondente Roberto Kovalik está na cidade onde morava o copiloto Andreas Lubitz. Kovalik, o que se sabe do comportamento do Andreas? Boa tarde, Sandra. É essa a pergunta que a polícia tenta responder aqui na casa número 8 de uma tranquila rua na cidade de Montabaur, no oeste da Alemanha. Os policiais estão há 2 horas revistando a casa onde Andreas Lubitz morava com os pais. A casa está vazia, não tem ninguém lá dentro, porque, segundo os vizinhos, os pais estão viajando. E os vizinhos estão estupefatos, estão de queixo caído, sem entender os motivos que poderiam levar Andreas a ter feito isso. Nós conversamos com vários deles, eles disseram que tanto os pais quanto Andreas eram pessoas absolutamente normais, tranquilas, tinham uma boa convivência com os vizinhos e simplesmente não conseguem compreender o que aconteceu. A polícia interrogou esses vizinhos para tentar traçar um perfil de Andreas e descobrir por que ele fez isso. A casa onde o copiloto Andreas Lubitz morava em Montabaur, no oeste da Alemanha, está cercada de policiais. Na cidade de 12 mil habitantes, as pessoas que conheceram Andreas dizem que ele era um jovem alegre. Todos estão em choque. Ele era membro de um clube de voo em Montabaur. Andreas tinha 28 anos e, segundo o presidente do grupo Lufthansa, estava 100% apto a voar, sem restrições. Passou em todos os testes da companhia. Ele começou os treinamentos, interrompeu por 3 meses e depois retomou. Andreas Lubitz recebeu o certificado para voar em 2013 e tinha 630 horas de voo.
Conhecidos de Andréas também disseram que ele não apresentava sinais de depressão. E agora, Sandra, uma grande movimentação aqui em frente à casa. Um número muito grande de policiais chegando aqui, peritos, promotores e também a imprensa de todo o mundo. Esse aqui é o foco das atenções neste momento na Alemanha, um lugar onde todo mundo busca respostas. Boa noite. Boa noite. O desastre que matou 150 pessoas hoje de manhã no sul da França vai impor uma dor adicional aos parentes das vítimas, porque o Airbus da Germanwings caiu numa região de acesso difícil, nos Alpes. A enviada especial Mariana Becker teve muita dificuldade para chegar ao local e uma parte dessa reportagem que abre o Jornal Nacional, ela precisou gravar por telefone. O voo 4U9525 partiu às 10 horas de Barcelona, na Espanha, rumo a Düsseldorf, na Alemanha. Eram 6 da manhã em Brasília. Às 10h53, o avião sumiu dos radares e perdeu contato com os controladores de voo da França. As condições meteorológicas eram boas no momento da queda. Foi o controle de tráfego aéreo que emitiu o sinal de alerta, porque não tinha contato com a tripulação e o avião. Informações do trajeto do voo indicam que o Airbus teria sofrido uma diminuição brusca de altitude de 11.000 metros para 2.000 metros em 8 minutos. A montanha mais alta dessa região remota dos Alpes franceses tem quase 3.000 metros. Pelo tamanho dos destroços, especialistas dizem que o avião pode ter se desintegrado antes de se chocar contra a montanha. A poucos quilômetros do local do acidente, testemunhas dizem que ouviram um estrondo e, em seguida, uma explosão no ar. Entre os 144 passageiros, havia 2 bebês e 16 estudantes de uma mesma escola na Alemanha. A Germanwings é uma empresa de baixo custo, subsidiária da gigante alemã Lufthansa. O Airbus estava em uso há 24 anos. Os aviões da Lufthansa têm, em média, 11 anos. Ontem, tinha passado por uma inspeção de rotina em Düsseldorf. A última grande revisão foi em 2013. Segundo a companhia aérea, o piloto tinha 10 anos de experiência. O local do acidente fica entre as cidades de Barcelonette e Digne-les-Bains. E não há acesso por terra. Somente os helicópteros das equipes de resgate conseguem se aproximar. No início da tarde, autoridades anunciaram que localizaram uma das caixas pretas do avião, a que registra a conversa do piloto. A 10 quilômetros ao leste do acidente, foi montado um centro de operações de salvamento com 15 helicópteros em cooperação das Forças Armadas, equipes especializadas em resgate de montanha, bombeiros, médicos, soldados e policiais. São mais de 500 homens envolvidos nessa operação que não tem hora para acabar. O avião está atrás daquelas montanhas e por causa do nevoeiro a gente já não consegue ver mais nada. A previsão para essa noite é de neve e dessa forma o acesso ao local vai ficar ainda muito mais difícil. Arrivé sur place, on a vu un point d'impact. O tenente Sapé Henrique foi um dos primeiros a chegar ao local. Disse que o avião está irreconhecível e que há destroços espalhados por uma área de 15 quilômetros quadrados. Não há possibilidade de sobrevivência. O acidente mobilizou os governos da França, Alemanha e Espanha. Em Paris, o presidente François Hollande disse que a terça-feira era um dia trágico para a França. Ele soube da notícia no momento em que recebia no Palácio do Eliseu o rei da Espanha, Felipe VI, que anunciou o fim da visita e ofereceu condolências às famílias das vítimas. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anunciou que vai amanhã visitar a região do acidente e decretou luto oficial de 3 dias. Investigadores franceses encontraram e disseram que conseguirão ler o conteúdo da caixa preta que registrou os dados do voo da Germanwings, derrubado intencionalmente pelo copiloto numa montanha dos Alpes, causando a morte de 150 pessoas. Os investigadores têm em mãos uma espécie de contraprova. Só uma grande novidade na segunda caixa preta tiraria a suspeita do copiloto. A polícia francesa e alemã têm cada vez menos dúvida de que Andreas Lubitz causou a tragédia. Um dia antes do desastre, o copiloto pesquisou na internet métodos para se matar. O computador apreendido também mostra buscas sobre o funcionamento das travas da cabine.
O governo e a indústria alemã de aviação prometem mudar os protocolos. Uma força-tarefa de especialistas quer revisar o sistema de fechamento das cabines e a avaliação psicológica dos pilotos. Andreas procurou pelo menos 5 médicos, segundo a CNN. Todos teriam recomendado que parasse de voar. O jornal alemão Bild afirma que o copiloto mentiu para os médicos sobre o afastamento do trabalho e escondeu da Germanwings a dispensa médica. A ficha como paciente não aponta tendência suicida ou doença terminal. Os investigadores juntam informações psicológicas e técnicas na investigação. A segunda caixa preta registra os detalhes técnicos do voo, como a posição do avião, velocidade e a trajetória. Segundo o tabloide alemão, antes mesmo da decolagem em Barcelona, na Espanha, o comandante Patrick Sonderheiner disse para o copiloto Andreas Lubitz que não tinha tido tempo de ir ao banheiro. O voo partiu para Düsseldorf, na Alemanha, com 20 minutos de atraso, às 10 horas e 1 minuto. 10h27, o piloto orienta Andreas a preparar o pouso. Andreas, segundo o jornal, diz: "Você pode ir agora." O piloto responde: "Você pode assumir o controle." O piloto sai da cabine e ouve-se a porta fechando pela última vez. 10h29, o controle aéreo detecta que o avião começou a descer. O piloto bate na porta e grita: "Pelo amor de Deus, abra a porta!" Ouvem-se os gritos dos passageiros. 10h35, a caixa preta registra sons de golpes com um objeto metálico na porta. Era o piloto tentando arrombar a cabine. 10h36 e 30 segundos. Um alarme dispara um alerta em inglês. Terrain, pull up. O solo, levante. Em seguida, ouve-se uma nova batida forte na porta e mais um grito do comandante: "Abra a maldita porta!" 10h38. Enquanto o avião desce, é possível ouvir a respiração calma de Andreas. 10h40. Um som que parece ser o da asa direita raspando uma montanha. Gritos dos passageiros são ouvidos uma vez mais. São os últimos sons registrados. O que teria levado o copiloto Andreas Lubitz a cometer tamanha insanidade? É um mistério que a polícia tenta desvendar. O que quer que seja que se passava na cabeça de Andreas, ele escondia muito bem. Esportista aparentemente saudável, ele nunca levantou suspeitas. Ele acenava da janela, eu respondia, diz um vizinho. Este outro conta que o encontrava na rua. Era uma pessoa educada, muito amigável, sempre tinha um sorriso no rosto. Há muitos pacientes que quando querem se suicidar, eles até dissimulam para que as pessoas em volta não se apercebam disso e não o impeçam de se suicidar. Foi o que ele fez, segundo os procuradores franceses, na última terça-feira, levando junto 149 passageiros e tripulantes ao jogar o avião da Germanwings, que ia de Barcelona para Düsseldorf, nos Alpes da França. A paixão pelos aviões começou cedo. Este aeroclube fica a menos de 2 quilômetros da casa dos pais de Andreas. Foi aqui que, aos 14 anos de idade, ele aprendeu a voar num planador. Uma atividade que nunca deixou de praticar. A última vez em que esteve aqui foi no fim do ano passado para renovar a licença. Segundo sócios do clube, ele também voou de planador sobre os Alpes franceses. Uma região que conhecia muito bem e justamente onde o piloto saiu da cabine para deixar Andreas sozinho no comando do avião. Para este psiquiatra, o ato de Andreas Lubitz pode ter sido motivado por vingança. Essas pessoas odeiam a humanidade, odeiam o próximo, já que o próximo, o outro, é responsável por todo o seu sofrimento, por todas as suas mazelas. Então, ele disse, bom, eu vou morrer, mas vou matar essas pessoas também, que são responsáveis pelo meu sofrimento. Eu vou morrer, mas eu vou me tornar famoso. O mundo todo vai me conhecer. E ele obteve êxito. Foi isso que disse uma comissária de bordo que teria tido um romance de 5 meses com Andreas. Segundo a entrevista dada por ela ao jornal sensacionalista alemão Bild, o copiloto dizia constantemente: "Um dia todos saberão o meu nome." Ela disse que terminou o relacionamento por causa do comportamento estranho de Andreas, que se irritava com facilidade, acordava no meio da noite dizendo: "Estamos caindo."
Andréas teria um relacionamento mais duradouro com uma professora há 7 anos e que também teria ameaçado romper com ele por causa do comportamento. Andréas e o irmão mais jovem cresceram num bairro de classe média alta, tão tranquilo que as casas não têm muros nem cercas. Filho de um executivo de um banco e de uma professora de piano, o copiloto morava numa das maiores casas da rua, que agora está sempre com um carro de polícia na porta. Aqui, os policiais acreditam ter encontrado pistas para explicar o que se passava na cabeça dele para derrubar um avião. A casa foi revistada várias vezes durante a semana. A polícia recolheu documentos e computadores e também vasculhou o apartamento que Andréas mantinha em Düsseldorf, perto do aeroporto. Segundo procuradores alemães, a polícia encontrou nesse apartamento registros médicos, alguns rasgados. Um deles, segundo jornais alemães, era um atestado de um psiquiatra que o dispensava de trabalhar no dia da queda do avião. Segundo a imprensa alemã, também foram encontradas receitas médicas de psicotrópicos, remédios usados para doenças psiquiátricas, como a depressão. Segundo este perito, que realiza exames neurológicos para a Agência Nacional de Aviação Civil, Andréas Lubitz deveria ter sido afastado da profissão. O piloto não pode ter história nenhuma de depressão e nem pode ter usado em algum momento remédios psicotrópicos. A correspondente do Fantástico nos Estados Unidos, Renata Ceribelli, foi à Escola de Aviação Civil onde Andréas estudou no Arizona e onde já tinha dado sinais de problemas psiquiátricos. Antes de se tornar piloto da Germanwings em 2013, Andréas Lubitz passou por este centro de treinamento que pertence à Lufthansa, mas que também atende outras companhias aéreas. Encontramos as portas da escola de pilotagem fechadas no fim de semana e as bandeiras hasteadas a meio mastro, sinalizando que o clima por aqui é de luto. Eu tentei conversar com alguns alunos que estavam de folga, mas eles evitaram fazer qualquer comentário. Não estamos autorizados a falar, disse este aluno. Pediram para não comentarmos o assunto. O centro fica a 20 minutos da cidade de Phoenix e a passagem de Andréas por aqui foi rápida. Andréas Lubitz chegou neste centro de treinamento nos Estados Unidos em 2008. Aqui, estudantes de aviação de várias partes do mundo passam 4 meses e meio em um treinamento intensivo. Eles, inclusive, moram nesses alojamentos durante o período do curso. O que se sabe oficialmente é que o copiloto interrompeu o seu treinamento aqui e só completou a sua formação tempos depois na Alemanha. E segundo a imprensa alemã, isso aconteceu por causa de uma depressão profunda. Tentamos confirmar por e-mail com a porta-voz da companhia aérea Lufthansa, mas a resposta foi: não podemos dar nenhuma informação sobre isso. No mesmo e-mail, a porta-voz afirma que interromper o curso não é algo raro. Mas este ex-instrutor do Centro de Treinamento do Arizona, que conversou comigo pela internet esta semana, diz o contrário. O piloto conta que o treinamento aéreo é muito estressante. Depressão é comum, diz ele. Você vê o tempo todo. E eu acho que o caso dele era extremo. Para este jornalista, especialista em aviação, os pilotos deveriam ser monitorados com mais atenção por psiquiatras e pelas empresas. Casos de pilotos com depressão, com problemas domésticos e com bebida são bastante comuns. Os baixos salários e a queda do prestígio da profissão são motivos recorrentes. Carsten Spohr, diretor executivo da Lufthansa, dona da Germanwings, disse que Andréas passou por todos os exames médicos e psicológicos antes de ser admitido. Nos últimos 2 meses, Andréas procurou atendimento 2 vezes no Hospital Universitário de Düsseldorf, que não explicou os motivos, mas informou que as consultas não estavam relacionadas à depressão. O jornal americano New York Times levantou outra possibilidade. Andréas teria problemas de visão, o que poderia abreviar sua carreira de piloto. São peças de um quebra-cabeça para tentar explicar como alguém consegue pilotar durante 10 minutos um avião lotado em direção à morte. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional está começando.
O anúncio de que o copiloto da Germanwings pode ter derrubado de propósito o Airbus provocou surpresa e indignação no mundo todo nesta quinta-feira. Os enviados especiais à região da tragédia, Mariana Becker e Sérgio Guils, trazem os detalhes da investigação que levou a essa suspeita. As revelações apresentadas pelo promotor de Marsella, Brice Robin, mostram o conteúdo da caixa preta encontrada na terça-feira. Com base nas gravações de voz entre comandante e copiloto, os investigadores concluíram que o copiloto jogou o Airbus no chão intencionalmente, matando 150 pessoas. O copiloto fez manobras para destruir o avião de propósito. Enquanto estava sozinho, o copiloto pressionou o botão para colocar o avião em descida. A ação de selecionar a altitude só pode ocorrer de forma deliberada, disse o promotor. O selecionador de altitude ne peut être que volontaire. O avião saiu de Barcelona na terça-feira às 6 da manhã pelo horário de Brasília. Deveria chegar a Düsseldorf, na Alemanha, cerca de 2 horas depois. Mas o avião mudou de rota e sumiu dos radares nos Alpes franceses. Segundo as informações divulgadas hoje, o Airbus despencou a uma velocidade de 700 km por hora. Os investigadores afirmaram que nos primeiros 20 minutos de gravação, a conversa entre os dois pilotos foi normal. O comandante, identificado como Patrick, repassou os procedimentos para o voo. Ele pediu então que o copiloto Andreas Lubitz assumisse o comando e saiu da cabine para ir ao banheiro. Na sequência, ouve-se a porta fechar. O copiloto então iniciou a descida. Os controladores de voo perceberam a mudança e chamaram o avião sem resposta. Pelo interfone, o comandante pediu que o copiloto abrisse a porta. Não houve resposta. O comandante começou a bater com força, desesperadamente. Nos últimos segundos, podem-se ouvir os gritos dos passageiros, que a esta altura já tinham percebido o que estava acontecendo. O tempo todo, segundo o promotor, é possível ouvir a respiração do copiloto, que é normal, indicando que ele estaria bem e consciente. A gravação captou a respiração dele até o momento do impacto. Todo esse processo durou cerca de 10 minutos. Essa notícia que chocou o mundo foi especialmente devastadora para as famílias das vítimas que chegaram hoje aqui à pequena Saint-les-Alpes. Elas foram recebidas naquele prédio ali atrás de mim. E agora elas têm a dolorosa tarefa de esperar pelos corpos que estão sendo resgatados na montanha. Antes mesmo que a informação fosse divulgada, as autoridades locais decidiram separar as famílias do comandante e do copiloto. A maior parte dos parentes dos passageiros deve voltar nos próximos dias aos países de origem. Outras famílias dormirão nas casas dos moradores da cidade que se ofereceram para hospedá-las. Os habitantes de Saint-les-Alpes estão perplexos. Estamos profundamente comovidos. Este acontecimento mudou nossas vidas para sempre. A remoção dos corpos deve durar 15 dias. Nessas imagens divulgadas pelo Ministério do Interior francês, equipes especializadas em resgate nos Alpes recolhem peças do avião e pertences dos passageiros. As buscas serão retomadas amanhã. O site Flight Radar, que monitora o tráfego aéreo, sustenta que o piloto automático foi programado para baixar a altitude do avião de 11 mil metros para 30 metros, que é a menor possível. O site afirma que analisou os dados do transponder do Airbus. É o dispositivo que envia informações de voo automaticamente. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. As autoridades francesas fizeram revelações que podem mudar totalmente os rumos das investigações com o avião da Germanwings. Segundo informações obtidas de uma das caixas pretas da aeronave, o copiloto pode ter derrubado o avião. As revelações anunciadas pelo promotor chocaram o mundo. Numa coletiva de imprensa em Marsella, foram divulgados os detalhes surpreendentes captados por uma das caixas pretas. Durante os primeiros 20 minutos de voo, as gravações mostravam uma conversa normal entre o piloto, identificado como Patrick, e o copiloto, Andreas Lubitz. Isso até o comandante deixar a cabine para ir ao banheiro.
À volta, bateu insistentemente na porta, mas não houve resposta. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando extremistas sequestraram aviões, foram elaborados procedimentos para abrir a porta da cabine por questão de segurança. Um vídeo produzido pela Airbus em 2002 informa passo a passo. Se alguém quiser entrar no cockpit, precisa pedir o acesso. Através de uma câmera, um olho mágico, o piloto decide se aceita ou nega. Se não houver resposta, um tripulante pode digitar um código de emergência. Mas ainda assim, o piloto tem a opção de mover a alavanca para a posição de travamento. As gravações de áudio revelaram que até o momento do impacto, o copiloto de 28 anos continuou respirando normalmente, indicando que ele estaria bem e consciente. Ainda segundo o promotor, foi o copiloto quem acionou deliberadamente os botões para a descida. O avião, que havia partido de Barcelona para Düsseldorf, desceu cerca de 1.000 metros por minuto até se chocar contra os Alpes franceses. Nos vilarejos próximos ao local da tragédia, o dia foi movimentado. Centenas de parentes quiseram prestar homenagens aos mortos e acompanhar as buscas. Foram 7 ônibus. Entre as famílias estava a do copiloto. Diante das revelações desta quinta-feira, os parentes de Andreas Lubitz não se juntaram aos parentes dos passageiros. O jornal francês Le Figaro levanta mais um motivo de preocupação para as famílias. A publicação afirma que a hipótese de suicídio pode complicar as indenizações, já que a companhia aérea poderia contestar a responsabilidade no desastre. O chefe das operações anunciou que as buscas devem continuar por mais cerca de 2 semanas. O jornal alemão Bild revelou que o copiloto, suspeito de ter derrubado deliberadamente o avião da Germanwings, teria sofrido um descolamento de retina e, por isso, temia perder a visão. O jornal também publicou a transcrição do gravador de voz da cabine de voo da Germanwings, como mostra o enviado especial a Düsseldorf, Pedro Vedova. O voo parte às 10h01, 20 minutos depois da hora. Na primeira comunicação, o piloto pede desculpa aos passageiros pelo atraso. Nos 20 minutos iniciais, o comandante Patrick Sonderreiner joga a conversa fora. Andreas Lubitz é frio nas respostas. O piloto comenta que não teve tempo de ir ao banheiro e o copiloto se oferece para pilotar o avião, mas fica sem resposta. O atraso já aparece nas telas do movimentado aeroporto de Düsseldorf. Às 10h26, o comandante pede para Andreas preparar a aterrissagem e houve uma estranha resposta. Tomara. Vamos ver. O copiloto insiste para o capitão ir ao banheiro. Agora você já pode ir. 2 minutos depois, o comandante se deixa convencer. Pode assumir. A poltrona se move, a cabine se abre pela última vez. Às 10h29, o avião perde altitude. Controladores de voo estranham e tentam contato. Nenhuma resposta. Dentro da cabine, o alarme já dispara. Uma pancada, outra. E o piloto do lado de fora, pelo amor de Deus, abre essa porta. Todos gritam com a cena bizarra. Às 10h35, tentam um objeto pesado para arrombar a cabine. Não passam 90 segundos, um novo alarme. O avião a 5.000 metros do chão. Abre essa maldita porta, implora o comandante. Do lado de dentro, o gravador registra a respiração tranquila do copiloto. Às 10h40, o avião, a 700 km por hora, mergulha nos Alpes franceses. No aeroporto de Düsseldorf, a informação se apaga do painel. Investigadores franceses conseguiram identificar o DNA de 78 dos 150 ocupantes do Airbus. Essas amostras vão ser comparadas com outras fornecidas pelos parentes das vítimas. O procedimento vai permitir a identificação dos mortos no desastre. Nesta segunda, uma estrada de acesso às montanhas será aberta para ajudar a transportar os destroços do avião.
Os gravadores de voo, mais conhecidos como caixas pretas, são sistemas que registram durante o voo os dados que podem ser utilizados após um acidente. Todos os aviões comerciais são equipados com 2 caixas pretas, geralmente na parte de trás da aeronave. O CVR é um gravador que memoriza as conversas, sons e anúncios da cabine dos pilotos. O FDR é um gravador de parâmetros, que guarda até 700 parâmetros por segundo, como altitude, velocidade, temperatura e trajetória. A duração total dos registros é de 2 horas para o CVR e de 25 horas para o FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias. Senhores passageiros, o comandante Kubutson. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos esperando de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos Você nunca pediu para Belém por quê? Não, porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparar para o pouso passado. Approaching minimum. Minimums. 200. 50, 30, 20, 10. Obrigado. Chave de ouro, hein, mano? Deixar pendência.